O meu nome é Cláudia Ganhão e este é o meu podcast. Olá, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Escolher é o Meu Superpoder, o meu podcast semanal no Spotify e também em vídeo no YouTube. Esta semana vamos falar de um tema que a mim me diz muito. Um tema que teria sido essencial para mim ter ferramentas, ter conhecimento em 2018, antes de entrar em burnout, que é escutar os sinais do corpo e da mente. A realidade é que eu entrei em burnout em 2018 e o meu corpo deu tantos sinais prévios que eu ignorei, que eu achei que, é uma fase, isto vai passar, isto é normal, todas nós sentimos isto. E a realidade é que não foi bem assim. O meu corpo estava-me a avisar que alguma coisa eu tinha que fazer, senão não ia correr bem. A realidade é que nós ignoramos muitas vezes estes sinais que o nosso corpo e que a nossa mente nos vai dando. E isso acontece porque nós vivemos a um ritmo alucinante, porque andamos sempre a correr, porque vivemos em piloto automático, porque muitas vezes existe à nossa volta que eu acredito que esteja a acabar ou que esteja a melhorar esta cultura de uma produtividade constante. Eu tenho que estar sempre a fazer, o meu valor mede-se pelas coisas que eu faço, pelo meu trabalho, pela minha profissão, pela se eu estou sem fazer nada, então se calhar eu sou preguiçosa ou eu não tenho tanto valor, porque os outros estão sempre a fazer coisas, isto também não é bem assim, não é? E a verdade é que nós, mulheres, aprendemos a continuar mesmo cansadas, mesmo em esforço, mesmo muitas vezes a dar as últimas. E normalizamos tudo isto, as dores de cabeça constante, as tensões no corpo, as dores na coluna, as dores nas omoplatas, as mandíbulas constantemente tensionadas, a irritação, a insónia, as noites mal dormidas. Nós normalizamos tudo isto e dizemos fase. Toda a gente se queixa do mesmo. Ok, é uma fase, isto é a vida moderna que é mesmo assim. E a verdade é que o corpo sussurra antes de gritar. O corpo vai-nos dando sinais, é as dores de cabeça, é as tensões nas costas, nas pernas, é a ciática, é a lombar, é a omoplata, é os joelhos, no meu caso foi muitos joelhos, são vertigens, é os ouvidos, há N sinais que o nosso corpo vai sussurrando e nós não ouvimos. E muito disto também acontece porque nós temos medo de parar. Temos tanto medo. Sabem, está agora a decorrer a primeira turma do programa Evoluir com Leveza. Enquanto eu estou a gravar isto, não é? Nesta fase que estou a gravar, a turma está a decorrer e o primeiro pilar do meu método, do método leve, que é o método que eu aplico no programa Evoluir com Leveza, é sobre abrandar, é sobre sair do piloto automático. E a maior parte dos feedbacks que eu recebi das alunas que estão nesta primeira turma foi super estranho, Cláudia, porque eu não parar, tu estás-me a convidar para não fazer nada, eu achei que ia entrar num programa para fazer coisas. Então é isto, nós temos tanto medo de parar, temos uma resistência tão grande a abrandar, também não é fácil, não é? E eu não estou a dizer que é fácil, é possível, não é fácil, mas principalmente nós temos este medo e temos esta resistência, porque quando abrandamos, quando paramos, as coisas vêm ao de cima, não é? Isto é basicamente quando nós estamos a fazer muita coisa, nós às vezes até. Há muitas pessoas que até se escondem através desta falsa produtividade para não terem que pensar, para não terem que se confrontar com a sua vida, ok? E às vezes quando nós abrandamos é isso mesmo que acontece, é o confronto com a realidade. E nem sempre a realidade é bonita. Hum, então, há também que aos poucos mudar isso, há também que aos poucos perceber que descanso e preguiça nada tem a ver, descanso e procrastinação nada tem a ver, são coisas totalmente diferentes. E é como eu disse, em 2018, antes de entrar em burnout, o meu corpo foi dando N sinais. E tinha sido tão importante para mim eu estar atenta, ou tão importante para mim eu saber que havia, que estes sinais era uma forma do corpo sussurrar. Ou então,
Tinha-me feito muita falta pertencer a uma academia como a AME, em que mensalmente eu recebo lembretes diferentes para as coisas que me estão a acontecer e que há alguém que me diz: "Isto não é normal, atenção, eu já passei por isto". Então, também não foi à toa que eu escolhi este tema do ouvir os sinais, ou escutar os sinais do corpo e da mente, para o tema de março na AME, na Academia de Mulheres em Evolução, que é uma academia que eu tenho online para ajudar as mulheres a organizarem a sua vida, a evoluir em equilíbrio, mas acima de tudo a trazer as lembretes, a ajudá-las a continuar a fazer o que tem que ser feito, mas sem se esquecerem de si, sem se esquecerem das mulheres que são, das pessoas que são, dos seres humanos que são, que também merecem descansar, que também não podem estar constantemente a confundir descanso com preguiça ou descanso com procrastinação. Então, acima de tudo, para não as deixar chegar ao limite. E este é o nosso tema de março, e eu aproveito também que estamos aqui no início do mês de março, e quando está a sair este podcast, e convidar-vos a fazerem parte da Academia de Mulheres em Evolução. É uma academia que funciona por subscrição, podes optar por subscrições de 3, 6 ou 12 meses, e mensalmente tens acesso a temas novos, para além de todos aqueles que a Academia já tem, que te ajudam, lá está, a reorganizar a tua vida, a viver sem estar em esforço constante, e muitos lembretes de alguém que já passou por algumas das situações que tu estás a passar, e acima de tudo também aprender em comunidade. Mas não é sobre a academia este episódio. A academia faz parte dos meus serviços, e fica o convite aqui para todas as pessoas que me escutam. Mas a realidade é que nós ignoramos os nossos sinais. E hoje eu vou falar de alguns dos sinais que mais nós ignoramos, ok? Eu já falei aqui um bocadinho no início desta conversa, mas vou falar de alguns, nomeadamente físicos e mentais, e dizer-vos que isto varia de pessoa para pessoa, não há aqui, todas passamos pelo, ou todas temos os mesmos sinais, quer físicos, quer mentais e emocionais, todas nós temos sinais diferentes, alguns combinados, outros descombinados, e estes são os mais frequentes, não quer dizer que não hajam outros. Eu, como falei anteriormente, um dos meus sinais físicos, que eu até nem vou falar aqui, foi um deslocamento de uma rótula, quando estava sentada numa secretária. Portanto, os meus joelhos, além de eu ter problemas de joelhos constantes, os meus joelhos estavam constantemente a dar-me sinais que alguma coisa não estava bem, porque eu estava em automático, completamente em automático. Então, vamos aqui a alguns sinais físicos que nós ignoramos, e que não quer dizer que o nosso corpo esteja a falhar, ele está a comunicar connosco. Nós é que estamos tão embrenhadas no dia a dia, tão embrenhadas na rotina, tão embrenhadas no número de tarefas, tão embrenhadas a tentar impressionar as outras pessoas lá fora, que nos esquecemos de olhar para dentro. E tudo começa de dentro para fora. Eu sei que isto parece clichês, parece aquela conversa de guru, mas não é verdade, é de dentro para fora, porque tudo começa em nós. Não é, eu não encontro a felicidade lá fora, eu não encontro, está tudo cá dentro, porque quantas pessoas têm, por exemplo, dinheiro? Muitas de nós andamos aqui e pensamos: eu gostava de ter mais dinheiro, eu gostava de ter mais, um melhor emprego, e até conseguem alcançar isso, mas continuam sem estar felizes, sem se sentir realizadas, sem se sentir completas. Então, a felicidade está dentro de nós, não lá fora. Sinais físicos, alguns dos sinais físicos que nós ignoramos, e que é mais uma vez o nosso corpo a comunicar connosco, não é uma falha, é comunicação. Cansaço persistente, não é normal estar sempre cansada. Pode acontecer uma fase da nossa vida, às vezes quando temos filhos pequenos, há um cansaço inerente à falta de sono, ao excesso de trabalho. Às vezes temos um projeto especial no nosso trabalho, e então exige mais horas de trabalho, ou porque temos uma colega que trabalhamos em duo e uma colega está de licença maternidade, ok, exige um bocadinho mais de nós, mas não pode ser persistente, tem que ser efetivamente temporário. Então, este cansaço não pode ser normalizado, não pode ser normalizado eu estar sempre cansada. Não é normal. Eu sei que é o que nós encontramos lá fora, é as conversas que nós temos até com as nossas amigas e com as nossas conhecidas: estou muito cansada, continuo cansada, sinto-me cansada", mas não pode ser para sempre, tem que ser uma fase. E se não é uma fase, alguma coisa não está bem, e eu tenho que equacionar. E há muitas pessoas que dizem: mas eu não tenho alternativa". Nós temos sempre alternativas na vida, porque escolher é o nosso maior superpoder. Nós temos alternativas, às vezes nós não estamos preparados
para as consequências das diferentes alternativas, mas há sempre alternativa. Então, já vimos o primeiro, cansaço persistente, vamos agora falar noutro que é a tensão nos ombros e nas mandíbulas. Eu pessoalmente acumulo muito stress aqui nesta zona, de tal forma que às vezes até a mastigar ou assim quase que desloco aqui a mandíbula e muitas vezes faço alguns exercícios para me ajudar aqui a desbloquear, digamos, esta tensão. A mesma coisa nos ombros e, portanto, se eu começo a estar constantemente assim, não é, e com a mandíbula muito presa, e assim, para quem não me está a ouvir, eu estou aqui a mexer nos meus ombros, hum, é um sinal que o meu corpo está a dar que alguma coisa não está bem. Então, esta tensão que acumulamos nesta zona não é normal, a tensão acumulada nos ombros não é normal permanentemente. Então é importante estarmos atentas também a esse sinal. A dificuldade em dormir. E na Academia de Mulheres da Evolução nós já tivemos uma convidada que nos veio ajudar e veio-nos falar sobre a qualidade do sono e que nos veio dar aqui muitas formas e muitas sugestões e ferramentas para nos ajudar a dormir melhor, porque efetivamente não é normal ter insónias a vida toda, não é normal ter dificuldade em dormir, ter sonos extremamente leves e não reparadores, não é normal. Então também pode acontecer numa fase, como eu disse anteriormente, mas não assumam como é assim, porque não tem que ser assim. Depois, tenho aqui também mais dois. O primeiro é a falta de energia mesmo após o descanso, ou seja, eu dormi e continuo cansada, eu passei um fim de semana mais tranquilo e continuo cansada, porque muitas vezes o descanso que nós precisamos não é só um descanso físico, é também um descanso mental. Ok? Há também aqui uma diferença, eu na academia falo muito nisto, nos diferentes tipos de descanso que nós podemos ter e às vezes diferentes sintomas ou diferentes sinais necessitam de diferentes formas de descanso. E depois problemas digestivos constantes, obstipação, azias, etc. Tá bem? Portanto, o nosso corpo ele não está a falhar, ele está a comunicar connosco. E é muito importante que nós estejamos atentas a esses sinais para efetivamente nos ajudar a corrigir a situação. Ou seja, o que eu quero que vocês percebam é todas as ferramentas que eu partilho, ou aqui neste formato gratuito do podcast, na newsletter, que também é gratuita, e efetivamente depois na Academia de Mulheres de Evolução, ou no programa Evoluir, que é um programa que existe só 3 vezes por ano, tudo isto são ferramentas e tudo isto funciona se nós colocarmos em prática. Não é a mesma coisa que eu ler um livro cheio de sugestões, ok, eu li o livro, mas se eu não colocar nada em prática, é igual a zero, está bem? Portanto, importante aplicar aquilo que é partilhado. E às vezes nós esquecemos, por isso é que é bom ter um sítio como a academia, que há lembretes, e que está lá uma Cláudia sempre a lembrar das mesmas coisas, ou de coisas diferentes, mas a ajudar-nos a estarmos mais atentas e mais presentes. Então, vamos agora para alguns sinais mentais e emocionais. Refiro novamente que nem todos os sinais são comuns em todas as pessoas, há outros sinais para além destes, eu trouxe aqueles assim mais comuns, perdão. Então, a irritação constante, estar sempre irritada com tudo e com todos, não é normal. A falta de paciência constante, para, assim, sem ser em fases, também não é normal. A dificuldade em nos concentrarmos permanentemente também não é normal, e aqui também referirem todos os sinais físicos e todos os sinais emocionais, que eu não estou a falar de pessoas que têm patologias específicas, está bem? E agora lembrei-me, na dificuldade de concentração, há pessoas que sofrem de TDAH, que, não é? Que está relacionado com essa patologia. Não estou a falar disso, ou com essa condição, não estou a falar disso, estou a falar em pessoas sem qualquer patologia associada, mesmo em termos físicos, não é? Quer mentais, quer físicos. Então, a sensação de estar sempre atrasada, aquela sensação de que eu faço e estou sempre atrasada, isto não é normal. Não é normal. É essencial nós percebermos que aquela sensação de falta, isto não é normal, porque eu digo isto muitas vezes, e as meninas da academia já sabem, as minhas alunas da academia já sabem. Viver é desorganizar. Então, é impossível nós termos sempre tudo organizado. E estes sinais mais mentais e emocionais, como a sensação de estar sempre atrasada, a vontade de fugir de tudo, muitas vezes não têm a ver com organização,
ok? E por isso é que o meu método é um método de organização pessoal totalmente diferente daqueles que tu encontras no mercado, porque eu não defendo que nós devemos logo organizar a vida. Eu defendo que nós devemos primeiro abrandar e depois de abrandar escolher o essencial e só depois é que nós organizamos, porque nós muitas vezes não estamos desorganizadas, nós estamos sobrecarregadas, que é uma coisa totalmente diferente. Então, relembrar que estes sinais que eu falei e muitos outros, hum, não são para continuar a negligenciar, não são normais isto de acontecer permanentemente. E há aqui um erro que a maior parte das pessoas também comete, quando até se apercebe destes sinais, é que tenta resolver sinais físicos e mentais com mais organização externa, era aquilo que eu dizia. Muitas vezes, se não sempre, a organização não é a primeira solução. A primeira solução é passar por um método que te ajuda primeiro a abrandar, a sair do piloto automático, a ganhar clareza, a fazer escolhas, para depois organizar. Porque se eu estou exausta, sobrecarregada, se o meu corpo está a dar sinais por todo lado, se a minha mente está a dar sinais por todo lado e eu ainda lhe vou acrescentar mais coisas para fazer, que é aquela organização, não é? Às vezes muito engessada, muito criada através do Pinterest e coisas do género, não vai resultar. Só vou trazer ainda mais sobrecarga para cima de mim. Há muitas pessoas que também respondem a este cansaço constante com mais exigência. Estou cansada, mas eu vou exigir mais de mim porque não é. E depois aumentar o controle, tentar ainda controlar tudo, quando o que falta é regulação emocional. Então, não se resolve exaustão com mais disciplina, não se resolve exaustão com mais organização, não se resolve exaustão com mais exigência. Resolve-se sim, em primeiro lugar, com abrir espaço para sentir o que estamos a sentir, acolher o que estamos a acolher, ok? Abrir espaço para isso e depois ajustar o nosso ritmo, porque ninguém pode viver constantemente num ritmo totalmente acelerado. É por isso é que temos cada vez mais jovens a ter ataques cardíacos fulminantes, a ter AVCs e coisas do género, porque o nosso corpo é uma máquina, mas não é uma máquina para viver constantemente em supercarga ou no seu potencial máximo. É uma máquina e, como tal, é a mesma coisa que um carro. Um carro não é feito para estar sempre. Ele até chega aos 210, ou 220, ou 250, mas ele não foi construído para estar sempre nessa velocidade. Ele foi construído para, ok, se for preciso, atinge aquela velocidade, mas para funcionar a uma velocidade média. É a mesma coisa com esta máquina, que é o nosso corpo. Então, é necessário ajustar o nosso ritmo, reduzir compromissos, rever prioridades e criar pausas conscientes. Então, como eu digo sempre, é preciso um método, é preciso aqui algo que vos ajude a fazer tudo isto de uma forma estruturada. Deixar-vos ainda, antes de terminar, aqui algumas perguntas para vos ajudar de algum modo a conseguir escutar estes sinais e depois de escutar estes sinais, agir, atuar. O meu corpo está tenso ou está relaxado? Primeira pergunta. Tenho energia estável ou vivo em modo sobrevivência? O que é que o meu corpo anda a pedir há semanas? E onde é que eu posso abrandar? 10%, porque lá está. É um passo de cada vez. Não é preciso abrandar tudo. Às vezes basta 10% para ter aqui uma diferença para que o nosso ritmo diminua e é mais que suficiente para que os sinais também diminuam e para que nós consigamos viver melhor. Então, escutar os sinais do corpo e da mente não é um ato isolado, é um processo. É aprender a viver com mais consciência, com menos excesso e mais respeito por quem nós somos, pelo nosso ritmo. E na academia nós, este mês de março e sempre, nós trabalhamos exatamente isso, nós criamos estrutura sem ignorar o corpo, organizamos a vida sem entrar em esforço constante e aprendemos a ajustar o ritmo antes de chegar ao limite. Portanto, se sentiste que está na altura de fazer alguma coisa por ti, junta-te à academia, tenho a certeza que no final nem que seja de 3 meses connosco, tu vais sentir diferença e vais perceber que
este ritmo exagerado em que tu vives tem solução. Aparentemente parece que não tem, mas tem. E quero que nunca te esqueças disto: o teu corpo e a tua mente não são um obstáculo a qualquer produtividade. O teu corpo é o teu maior aliado na construção de uma vida mais leve e mais alinhada e mais serena. Espero que tenhas gostado deste episódio. Encontramos-nos para a semana no Spotify, no YouTube e mais uma vez obrigada por estarem desse lado. Nunca se esqueçam que escolher é o vosso maior superpoder. Beijinhos!